Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma outra técnica de integração chamada de integração por partes. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, quando uso essa técnica de integração? Então, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente vai identificar, quando a gente pegar lá uma integral para resolver, se a melhor estratégia para resolver aquela integral é utilizar a integração por partes? Gente, a gente vai observar exatamente como é a configuração da função que nós vamos integrar. Quando essa função ela for composta, ó gente, pelo produto de expressões com estruturas algébricas distintas, a melhor maneira, a melhor técnica para a gente integrar aquela função vai ser a integração por partes. Então a ideia é exatamente essa. Ó gente, nós usamos a técnica de integração por partes quando a função a ser integrada é composta pelo produto de expressões com estruturas algébricas distintas. Mas vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que é isso? Funções compostas pelo produto de expressões com estruturas algébricas distintas. Eu trouxe aqui 3 exemplos, eu queria compartilhar com vocês. Ó, gente, observe a integral de x seno x dx. Observe que eu tenho aqui o x, que é uma função algébrica, e o seno x, que é uma função trigonométrica. Então, eu tenho o produto de uma função algébrica por uma função trigonométrica, e quero calcular a integral disso. E aí, gente, eu tenho aqui estruturas algébricas distintas. Uma é uma função algébrica e outra é uma função trigonométrica, tá? Da mesma forma aqui, ó, função algébrica, função exponencial. E aqui, função exponencial, né, 2 elevado a x, e função trigonométrica. Ou seja, pessoal, nós vamos agora nos deparar com funções do tipo, ó, ou melhor dizendo, integrais do tipo u, dv, tá? Então, a ideia vai ser nós enxergarmos esse modelo. Todas as vezes que nós enxergarmos esse modelo, a melhor estratégia para solucionarmos a integral é utilizar a técnica de integração por partes. Então, vamos lá. Vamos para a técnica. Vamos fazer uma dedução. Vamos pegar duas funções integráveis, u e v, e vamos derivar u vezes v. Vamos derivar o produto. Derivada de u vezes v é derivada do primeiro, né, du vezes o segundo, mais primeiro u vezes derivada do segundo. O que eu fiz aqui simplesmente foi aplicar a regra do produto, tá, gente? Agora eu vou arrumar convenientemente, tá? Eu vou colocar nessa forma aqui, ó, o dv é igual a d de uv menos v du. Professor, o que foi que o senhor fez? Simplesmente eu peguei o dv, passei para o primeiro membro, peguei o d de uv, passei para o segundo membro e depois multipliquei por menos 1, tá? Por isso que ela ficou arrumada nessa estrutura. O dv é igual a d de uv menos v du. Bom, agora eu vou integrar ambos os membros da minha igualdade. Aí eu vou me deparar com essa situação. Integral de u dv é igual a integral de d de uv menos integral de v du. Como integral da derivada de u vezes v vai ser o próprio u vezes v, daí eu tenho, ó, gente, essa relação. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Esta é a estrutura, né, técnica, vamos dizer assim, para nós aplicarmos na integração por partes. Tá, gente? E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, ótimo, a gente vai calcular a integral de u dv. Vai ser u vezes v menos outra integral aqui, professor, integral de v du. E agora? Gente, a ideia é que essa integral, essa segunda integral aqui, que é a integral de v du, seja uma integral mais simples de ser resolvida. Por isso que a técnica é eficaz, ok? Bom, vamos pegar um exemplo aí que vai demonstrar isso. As integrais são utilizadas como ferramentas para a solução de diversos problemas da física e da engenharia. Determine a solução da integral indefinida a seguir. Eu quero calcular a integral de x elevado a x dx. E aí, pessoal, eu queria que vocês observassem, ó, que o motivo de eu escolher integração por partes está aqui, ó. Eu tenho aqui x vezes e elevado a x. Função algébrica vezes uma função exponencial, ok? Então vamos ver como é que a gente resolve. Solução. Primeiro passo, eu vou escolher o u. Vou escolher o u igual a x.
Quando eu escolho u igual a x, vou derivar o x. Vou derivar o u, né? Na realidade. du é igual a dx. Bom, se eu escolho u igual a x, pessoal, o que sobra é o meu dv. Então, meu dv é e elevado a x dx. Está lembrado que a estrutura, né, das integrais, vamos dizer assim, que são solucionadas utilizando a técnica de integração por partes, é integral de u dv. Então, quando eu escolhi o u igual a x, derivei, né, du igual a dx, o que me sobra, que é o e elevado a x dx, é o meu dv. Se e elevado a x dx é dv, quem é v? É a integral disso aqui, ó. Integral de e elevado a x dx vai ser o próprio e elevado a x, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês antes de partir para o próximo passo é porque, né, eu escolhi o u, calculei o du, e o que me sobrou é o dv e eu precisei calcular o v. Porque a própria relação, né, vai me impedir u, du, dv e v. Vamos lembrar? Ó, daí, a integral de u dv é u vezes v, por isso ficou x elevado a x, menos a integral de v du. Por isso que eu precisei, ó, x é quem? U. E elevado a x dx é quem? dv. Então, estou calculando a integral de u dv. É igual a u vezes v. Cadê u? X. Olha ele aqui. V é elevado a x. Menos a integral de v é elevado a x vezes du, que é u dx. Observe que eu falei, ó. A ideia, pessoal, é que essa segunda integral seja uma integral mais simples, como de fato aqui, né? Essa integral aqui, pessoal, foi uma integral, inclusive, direta, tá? Então, a solução vai ser x elevado a x menos e elevado a x mais constante. Ok, pessoal? Bom, essa é a técnica de integração que eu queria falar com vocês, tá? Técnica de integração por partes. Eu queria fazer dois comentários antes da gente encerrar esse vídeo. Eu queria que vocês observassem que essa técnica de integração ela vai resolver muitos dos nossos problemas. Por quê? Porque essa técnica de integração nos dá a condição de integrar, ó, duas funções, né, com, melhor dizendo, integrar uma função composta com o produto de duas funções com estruturas algébricas distintas. E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês, isso aí já vai ficar para a nossa discussão em sala de aula, é: professor, o senhor escolheu aqui o U, o que sobrou foi o DV, ótimo, mas como escolher o U? Como escolher o U, professor? A ideia é que quando você escolhe o U e o que sobra é o DV, isso só é eficaz quando a segunda integral fica uma integral, ó, mais simples de ser resolvida. Mas para escolher esse u, nós temos aí uma ordem. Essa ordem nós chamamos de LIATE. L-I-A-T-E. Eu peço que vocês pesquisem o que significa esse LIATE, tá? E na sala de aula nós discutiremos, ok, pessoal? Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente vocês.